Bom dia para todos os irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estar de volta a essa igreja, rever amigos. Eu sou muito grato a Deus por todas essas pessoas que eu tenho conhecido e com as quais eu tenho convivido já durante tantos anos. E eu convido o pastor Theo. E para mim é um privilégio, um prazer muito grande estar de volta aqui com vocês, com a igreja, e poder compartilhar esse domingo na vida dessa comunidade que tem sido uma presença da bondade, da graça de Deus nessa cidade e nesse país. Eu gostaria de ler com vocês em Efésios capítulo 5, e nós leremos dos versos 15 até o verso 21 de Efésios capítulo 5. O tema que me pediram para compartilhar hoje de manhã com vocês é sobre uma comunidade, uma igreja que vive essa alegria da comunhão, que vive relacionamentos saudáveis, que constrói relacionamentos capazes de produzir, de realizar saúde, bênção na vida uns dos outros. Esse é um tema central em toda a Escritura. O propósito de Deus é criar um povo para si. E um povo que abençoa. Esse é o chamado de Deus para Abraão, em Gênesis 12, farei de ti uma grande nação, e através de você e da sua descendência eu vou abençoar as famílias da terra, e seja você uma bênção. Esse é o chamado que permanece para todo o povo de Deus em toda a história. Ser um povo capaz de abençoar. Um povo capaz de transmitir graça. Um povo capaz de realizar essa saúde na vida e na alma humana a partir de relacionamentos construídos, fundamentados, alicerçados nessa extraordinária obra do Espírito Santo. Não é sem razão que o Espírito Santo é reconhecido no Novo Testamento como o Espírito da comunhão, o Espírito do relacionamento, porque é isso que primariamente Ele faz na vida de todos nós. Ele reconstrói as nossas relações. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês, tanto hoje de manhã como hoje à noite, sobre aquilo que nós mais desejamos, mas que ao mesmo tempo temos mais medo. Aquilo que nós mais desejamos é também aquilo que nós mais receamos, não é verdade? Aquilo que mais nos alegra é também aquilo que mais nos decepciona. Aquilo que mais nos realiza como pessoas é também aquilo que mais nos frustra, que tem um potencial de frustração enorme. Aquilo que nós mais necessitamos é aquilo que nós mais fugimos, mas ao mesmo tempo sabemos que é impossível viver sem relacionamentos. Queremos, mas temos medo, buscamos, mas fugimos, ansiamos por Ele, ao mesmo tempo o negamos. É o que mais nos alegra, mas também aquilo que mais nos fere. E o Espírito Santo realiza algo extraordinário, muito além da nossa capacidade, para nós entrarmos nesse mundo para dentro do qual Jesus nos chama para viver de maneira intensa e viva.
Então eu gostaria de ler Efésios 5, 15 a 21, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que Paulo nos aponta, nos sugere aqui, é algo simplesmente espetacular, fantástico, inimaginável. Ele, no início desse capítulo, no verso 2, ele diz assim: andai em amor como também Cristo nos amou. Esse é o caminho, esse é o roteiro, é por aí que nós devemos caminhar. Andai em amor como Cristo nos amou. A vida em Cristo, essa vida que nasce, que brota, que surge da ressurreição de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Essa vida que nasce do Deus de amor, cujo amor tão extraordinário, grande, poderoso, fez com que Ele nos enviasse, nos desse o Seu Filho. É a partir dessa realidade, é a partir dessa verdade, de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus, é que nós somos chamados, somos convidados, convocados a viver a partir dessa nova realidade. Andai em amor, porque fora disso, fora desse amor, fora dessa realidade, desse amor que nasce no coração de Deus, esse amor que faz com que Jesus Cristo entre no nosso mundo, sofra no nosso lugar, esse amor que faz com que Jesus enfrente a morte e o pecado por nós, esse amor de Deus, esse amor que nasce dele, fora dessa realidade, nada é real, nada é verdadeiro. Quando a vida gira em torno do sucesso, do poder, do dinheiro, da autorrealização, isso tudo torna a nossa vida completamente irreal. É por isso que Paulo começa com 3 nãos mas. Ele começa dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Depois ele diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E depois ele termina dizendo: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não, mas, não, mas, não, mas. Esses 3 descrevem a forma como nós vivemos. Nós podemos viver como ignorantes, como insensatos, loucos, desorientados, confusos, iludidos, embriagados, ou podemos viver como homens e mulheres sábios, íntegros, verdadeiros. O imperativo que torna todos os nossos relacionamentos verdadeiros,
vem dessa afirmação de Paulo: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse é o imperativo que torna esse mas possível, real, na vida de todos nós. Eu quero abordar com vocês nessa manhã o significado dessa presença do Espírito. Talvez um título poderia ser Os Relacionamentos da Nova Aliança, ou simplesmente Relacionamentos Cheios do Espírito Santo. Esse relacionamento que nasce dessa nova realidade, dessa nova consciência, para dentro da qual Jesus Cristo nos convida, Jesus Cristo nos leva para viver essa realidade gloriosa da vida em Cristo Jesus. Então, Paulo afirma que quando nós, cada um de nós, é habitado pelo Espírito Santo, alguma coisa real, nova, extraordinária, ela acontece. A presença do Espírito Santo, ela é primariamente percebida nos nossos relacionamentos, não necessariamente nas grandes manifestações carismáticas do poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Pentecostes, o Espírito Santo envolve aquela primeira comunidade cristã em Jerusalém. Naquela manhã de Pentecostes, 120 pessoas estavam reunidas, o Espírito Santo as envolve. Terminam aquele dia com mais de 3.000 pessoas, e o que acontece de pronto naquela comunidade nascente, naquela comunidade que estava dando seus primeiros passos, é que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles ouviam a palavra, se submetiam ao ensino dos apóstolos, partilhavam seus bens, distribuíam aquilo que possuíam com aqueles que nada possuíam, tomavam as suas refeições numa alegria singela, com um coração grato. Ninguém disse para eles que teria de ser assim, ninguém baixou um decreto dizendo que eles deveriam viver assim, não houve nenhuma lei que dissesse a eles que deveriam distribuir os seus bens, ou deveriam compartilhar as suas coisas, ou deveriam abrir as suas mesas para os outros. Ninguém disse nada, absolutamente nada. Simplesmente aconteceu algo inesperado, algo completamente inusitado na vida daquela comunidade, porque assim que o Espírito Santo os envolveu, algo novo, surpreendente, nasce na vida daquele povo, uma qualidade de amor, uma qualidade de relacionamento, uma qualidade de respeito, uma qualidade de valor que cada um possuía diante de Deus e aos olhos uns dos outros, que fez com que aquela comunidade se transformasse num movimento que transformou toda a nossa história. E assim aconteceu, sem nenhum planejamento, sem nenhum decreto, sem nenhuma lei, sem nenhuma orientação muito precisa, sem ninguém que dissesse: olha, daqui por diante tem que ser assim. Simplesmente aconteceu. O Espírito Santo é o espírito desse relacionamento. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis. A embriaguez produz dissolução. Na verdade, o que acontece é que quando nós vemos relacionamentos que se dissolvem, relacionamentos que são frágeis, que se perdem, que com um sopro eles desmontam, esse relacionamento é feito por esse estado de embriaguez que nós muitas vezes vivemos, não apenas pela bebida ou pelas drogas, mas essa embriaguez que a própria cultura impõe sobre nós, de tal forma que tudo aquilo que nós nos envolvemos torna-se tão frágil, tão
inseguro que se desfaz de maneira muito rápida. Os nossos relacionamentos, os nossos vínculos são muito frágeis. O que o Espírito faz permanece. É isso que nós vemos no relato de Atos 2, é isso que nós vemos em todas as Escrituras. O problema é que a gente sempre vive essa tensão. E eu queria então destacar 3 realidades que o Espírito Santo produz. 3 ações que ele realiza em nós e na vida da igreja. Ele transforma a nossa linguagem, ele cria em nós uma atitude de gratidão e ele realiza em nós uma capacidade de sujeição e de submissão que são fundamentais para a construção de uma comunhão alegre, de uma comunhão que nos envolve em relacionamentos que não se dissolvem. Linguagem, gratidão e sujeição. Então vamos lá. No verso 18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para quê? Falando entre vós. Muitas vezes nós identificamos ou relacionamos a obra do Espírito Santo com alguma coisa poderosa, sobrenatural, o que de fato é verdade. Mas Paulo aqui, ele nos conduz a uma compreensão importantíssima. Talvez a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um homem e de uma mulher que se submete ao senhorio de Jesus Cristo é realizar e construir em nós uma nova linguagem, um novo jeito de nós nos comunicarmos. Porque são as palavras que criam relacionamentos. Nós nos relacionamos basicamente a partir das palavras, da conversa, da linguagem. As nossas palavras, como diz Tiago, ou a nossa língua, usando a expressão de Tiago, ela pode construir, ela pode realizar relacionamentos sólidos, profundos, saudáveis, como ela tem o poder, o potencial de destruir, de machucar, de ferir, rachar e dividir famílias, comunidades inteiras. São as palavras. É a maneira como nós usamos esse órgão, como diz Tiago, tão pequeno, mas com um poder tão grande, seja para construir, seja para destruir. Encontrar alguém que me compreenda, alguém cujos ouvidos é capaz de me ouvir atenciosamente e me compreender, é uma das experiências mais libertadoras que qualquer um de nós pode viver. Algumas pessoas, depois de experiências trágicas, de rupturas dramáticas, elas, quando encontram alguém que de fato as ame, uma expressão comum que eu ouço dessas pessoas é quando elas dizem: até que enfim eu encontrei alguém que me compreende. É quase que um sinônimo para dizer: encontrei alguém que me ama. As palavras criam comunidade. É por isso que grande parte do capítulo 4 e 5, Paulo dedica a essa nova linguagem, que caracteriza esse novo relacionamento da nova criação, esses relacionamentos cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. O que isso significa? Significa uma linguagem, uma conversa encharcada, imersa nessa realidade divina.
essa linguagem onde toda a nossa conversa, ela é envolvida por esse cenário, por essa realidade divina, ou seja, ela é centrada no Deus da graça, ela é centrada na bondade de Deus, ela é centrada na misericórdia de Deus, ela é centrada na justiça de Deus, ela é centrada na compaixão divina, ela é centrada em Deus. É isso que Paulo quer dizer com os salmos, hinos. Nós não conversamos cantarolando uns com os outros, mas quando conversamos com essa linguagem, nós conversamos com uma linguagem centrada. É como se as nossas conversas fossem de fato expressões reais e concretas de adoração. É como se a nossa conversa uns com os outros fosse representativa da nossa postura contínua e constante diante de Deus. Essa linguagem que está marcada por essa alegria, por esse contentamento, por esse espírito de celebração. Mas ela envolve vários elementos. Por exemplo, no capítulo 4, no verso 15, Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Falando a verdade em amor. No verso 25, Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, essa é uma recomendação central para nós vivermos em comunhão. Falar a verdade, seguir a verdade em amor, é uma obra do Espírito Santo. Por quê? Veja, não se trata de sairmos por aí dizendo aquilo que pensamos ou aquilo que sentimos. Nós podemos até fazer isso, mas não se trata disso. Não é disso que Paulo está falando. Não é isso que representa o relacionamento impulsionado pelo Espírito Santo. Seguir a verdade em amor ou falar a verdade em amor, ela se dá porque nós somos membros uns dos outros. Ela diz respeito ao outro, não a mim. Não significa que eu preciso me desabafar, dizer o que eu penso, falar o que me passa pela cabeça. Não, nós podemos até encontrar um espaço e um lugar para isso, mas não se trata disso. Ela diz respeito ao corpo, ela diz respeito ao outro. Ela diz respeito à necessidade do outro, não a minha. A verdade em amor é aquilo que ajuda a produzir, a proporcionar o bem do outro. Ajudá-lo ou ajudá-la a crescer em Cristo. Diz respeito à forma como construímos a comunidade, que é a igreja. Nós somos membros uns dos outros. Nós estamos construindo um relacionamento onde o bem do outro produz o meu bem, onde a saúde do outro é fundamental para a minha saúde. Quando nós nos tornamos pessoas adoecidas e começamos a ferir uns aos outros, todos nós nos machucamos. Portanto, não se trata de dizer o que eu penso, trata-se de levar o outro em consideração, em primeiro lugar. Pensar no outro e dizer essa verdade em amor, essa verdade que Deus quer comunicar ao outro e fazer isso em amor para que o outro cresça e o corpo seja um corpo saudável. Veja as recomendações de Paulo, verso 26, irai-vos e não pequeis. O verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja o verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. O verso
3, o capítulo 5, mas a impudicice, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes aos santos, antes pelo contrário, ações de graça. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele segue. Veja que todo o capítulo 4, ou grande parte do capítulo 4 ou 5, o grande tema de Paulo é o que é que nós falamos, como nós falamos, de que forma nós nos comunicamos. Uma linguagem que transmite graça aos que ouvem. É por isso que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que entorpece, ou seja, palavras que nos levam a perder o vigor, palavras que nos levam a perder a liberdade. Muitas vezes as nossas críticas, até mesmo bem intencionadas, mas quando nós estamos mais preocupados em defender o que nós pensamos e não em construir a comunhão saudável, muitas vezes as nossas palavras vão entorpecendo toda uma comunidade. Não saia da vossa boca conversa que entorpece, que diminui a força. Palavras que levam pessoas a perderem o seu vigor, a sua disposição. Hoje nós encontramos tanta gente desanimada, tanta gente derrubada, ferida, muitas delas por conta de palavras que entorpecem. E sim, aquela que é boa para construir, aquela que é veículo da graça de Deus, que comunica a graça de Deus. Uma linguagem que transmite essa graça, ela anima, edifica, constrói, e somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de transmitir graça. Não são desabafos, não se trata disso, mas uma palavra que leve em conta o outro, leve em conta a sua necessidade, leve em conta a sua dor, leve em conta a sua ferida, leve em conta a sua necessidade. Sobretudo a sua necessidade em Cristo Jesus. Por isso que Paulo nos adverte: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Por quê? Porque gritaria, blasfêmia, palavras ambíguas, de duplo sentido, tudo isso, Paulo diz, que produz dissolução. Longe de vós isso, muito pelo contrário. Exercitem-se no perdão, no acolhimento, na manifestação da graça de Jesus Cristo. Essas coisas constroem a comunidade do Espírito. Linguagem. A segunda é a gratidão. Paulo diz no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Essas expressões de Paulo, às vezes elas me chamam a atenção, porque quando eu vejo Paulo dizendo sempre e tudo, é demais, não é assim? Não sei se vocês concordam comigo, mas ser grato sempre e por tudo parece uma impossibilidade.
como que nós podemos ser sempre gratos por tudo? Nós somos gratos por algumas coisas, e outras tantas nos aborrecem, pelas quais nós não somos gratos por ela. E esse processo seletivo daquilo que somos gratos e daquilo que nós não nos sentimos bem em ser gratos, isso cria uma forma um pouco esquizofrênica na condução da nossa própria experiência espiritual. Mas, em primeiro lugar, é importante a gente considerar que nós hoje somos uma cultura na qual a gratidão não é uma experiência tão natural, tão óbvia, como muitos imaginam que seja. Não é. Nós somos hoje uma cultura marcada, definida pelos nossos direitos. O direito do consumidor, os direitos do cidadão, dos trabalhadores, etc. Todos nós corremos atrás dos nossos direitos. E, embora isso, claro, tenha o seu valor enorme, ninguém discute isso, mas a consciência da gratidão, ela se perde nesse processo. Por exemplo, eu imagino aqui que ninguém nunca entrou no Google e buscou o dicionário de Aurélio para pesquisar a origem de uma determinada palavra e agradeceu a Deus pela vida desse homem que gastou décadas para colocar diante de nós, gratuitamente, uma das ferramentas mais importantes para os estudos e pesquisas que nós temos. Nós não somos gratos por isso. Nós não expressamos nossa gratidão. Com um toque num computador, você está ali diante da 9ª Sinfonia de Beethoven, ou você está ali com o dicionário do Aurélio, ou você está ali diante de ferramentas como as obras de Agostinho, e você tem tudo aquilo ali num simples toque. E se talvez você perder a conexão com a rede, aquilo te enche de uma fúria enorme. Nós não somos homens e mulheres naturalmente gratos, isso não é parte da nossa vida. Foi esse escritor russo que faleceu em 83, o Solzhenitsyn, que quando ele teve um câncer em 54 e foi mandado para casa, para morrer em casa, daí poucas semanas ou poucos meses, e ele, de repente, se vê curado daquele câncer. Aquilo deu a ele um novo sentido para a vida e para a sua missão, e ele disse assim, expressando o seu sentimento de gratidão, ele diz assim: isso foi um milagre divino. Não existe outra explicação. A partir de agora, toda a vida que me for dada não será mais minha, será construída em torno do propósito de Deus. E assim ele viveu. Mas essa atitude não é tão simples, não é tão comum, não é tão óbvia. Gratidão sempre e por tudo. Como é que você faz isso? Como é que é possível ser sempre grato por tudo? Eu penso que o caminho para isso, é claro, é um caminho realizado pelo Espírito Santo. E só é possível, nós só conseguimos ser sempre gratos por tudo, quando nós colocamos a nossa vida, a nossa história, as nossas experiências dentro de uma grande moldura, dentro de um grande quadro. E vemos a nossa história e as nossas experiências dentro desse grande quadro. Isso foi o que aconteceu com Paulo. Ele descreve isso muito bem na carta aos Efésios. Paulo começa essa carta com um parágrafo onde ele nos mostra tudo aquilo que Deus realizou em
Cristo por nós. Ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos todo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e ele vai descrevendo o que Deus já fez. Veja, me acompanhe, por favor. Para Paulo, tudo, absolutamente tudo, já nos foi dado em Cristo Jesus. Nós temos uma tendência de achar, pensar, que as bênçãos de Deus são as coisas que estão por vir. Não. As bênçãos de Deus já nos foram dadas em Cristo Jesus, todas. Tudo o que nos é necessário. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e que Ele nos concedeu, nos predestinou, nos fez os seus filhos e filhas, nos adotou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos revelou toda a sua vontade, nos redimiu, já nos perdoou todos os nossos pecados. Esse é o grande quadro que Paulo tem diante dele. Deus nos tem abençoado. Deus realizou tudo o que Ele pretendia realizar em Cristo Jesus. É dentro desse grande quadro que Paulo agora encaixa a sua vida, os eventos, os acontecimentos. É por isso que Paulo, preso, como ele encontrava-se na ocasião dessa carta aos Efésios, ele diz que era um prisioneiro de Cristo. Que aquelas algemas era para glorificar a Cristo. Para ele, aquilo que Deus estava fazendo era exatamente aquilo que precisava ser feito, e Paulo encaixa a sua vida dentro desse cenário. É claro que ninguém vai pular de alegria e de gratidão por estar preso. Ninguém vai pular de alegria e de gratidão diante de uma experiência trágica, difícil, como nós vivemos o tempo todo. Mas quando nós olhamos para todas essas situações da nossa vida, sejam elas as boas, prazerosas, gratas, sejam aquelas difíceis, duras, as lutas pelas quais passamos, quando nós olhamos para tudo isso, dentro desse grande quadro de tudo aquilo que já foi feito em Cristo Jesus, nós olhamos para a nossa vida dentro de uma perspectiva correta. Como Paulo descreve na carta aos Romanos, quando ele diz do capítulo 8, os versos 31 em diante: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? São situações que Paulo levanta, que são reais. Existem muitas coisas que tentam nos separar do amor de Cristo, existem muitas coisas acontecendo contra nós, mas Paulo diz: se Deus é por nós, o que essas coisas poderiam fazer contra nós? Se Deus nos amou com um amor eterno em Cristo Jesus, o que poderia nos afastar desse amor? Perseguição, morte, angústia, desemprego, nudez, perigo, espada. O que poderia nos separar? Todas essas coisas, é claro, elas têm um potencial enorme, e muita gente já
afastou-se de Deus e pensou que Deus não mais as amasse por causa de coisas muito menores do que essas que Paulo descreve. Mas quando Paulo diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Paulo coloca a sua vida dentro de um grande quadro. E nesse grande quadro, ele é grato sempre por tudo. Isso muda a perspectiva da vida, muda a perspectiva dos nossos relacionamentos. Gratos sempre por tudo, dando sempre graças a Deus em nome de Jesus Cristo. Graças por tudo. Paulo não via a sua prisão como um infortúnio. Ele não via as suas algemas como expressão do poder de Roma. Ele via aquilo como expressão de um Deus de amor, que ele não entende os seus caminhos, mas se submete a eles e é sempre grato por tudo. Essa é uma atitude da alma, uma atitude do nosso coração. Esse quadro nos ajuda a reconhecer, pela humildade, pela mansidão e pela paciência, aquilo que Deus está fazendo. Como que isso nos ajuda nos nossos relacionamentos? Como que um espírito, uma atitude, uma postura grata, sempre, por tudo, nos mantém com o espírito alegre, disposto, seguro, certo daquilo que Deus está fazendo. Eu não teria como ser grato sempre por tudo, mas quando eu percebo esse grande quadro e me vejo nesse quadro como uma parte dessa pintura enorme, as minhas lutas encontram significado dentro desse cenário maior daquilo que Deus está fazendo. E por fim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí é duro, não é? É duro. Estava falando com o pastor Theo, estava vindo de uma semana dura, difícil de me sujeitar no temor de Cristo a determinadas pessoas. É duro, é difícil. E sobretudo hoje, numa cultura onde a submissão, a sujeição soam tão descontextualizadas, fora de sintonia com os tempos modernos, marcados pela autonomia, pelos direitos individuais. Discute-se tanto hoje o direito dos nossos filhos, bem pequenos ainda, à sua privacidade, à não interferência dos pais, relacionamentos cada vez mais abertos, cada um faz o que quer, com quem quer, quando quer, onde quiser. Todos nós, com um receio enorme de nos metermos na vida dos outros, porque cada um é dono do seu próprio nariz. O que Paulo propõe é libertador. O Espírito é libertador. Ele não propõe nem uma estrutura de controle e de dominação, e nem um modelo de um individualismo narcisista que nos adoece. O Espírito Santo, ele realiza essa comunhão que transcende as nossas percepções. Mas Paulo usa aqui uma expressão fundamental: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
O texto de Atos 2, daquela primeira comunidade cristã, começa com isso: em cada alma havia temor. Por isso as coisas aconteceram daquele jeito, em cada alma havia temor. Algumas rápidas considerações sobre essa palavra temor. O temor é uma sentença fundamental em toda a Bíblia, porque nos ajuda a reconhecer e a responder à santidade de Deus. Essa é a sentença básica do Velho Testamento. É a atitude apropriada para responder à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, ao caminho de Deus. O temor cria em nós o respeito pelo outro, e sobretudo pelo outro com O maiúsculo. O temor é o que me ajuda a entender que Deus é o grande Deus, majestoso, glorioso, todo-poderoso, diante de quem eu me curvo em adoração e submissão, porque Ele é o Criador, o grande Redentor, não pode ser domesticado, não pode ser enquadrado dentro dos meus conceitos pequenos, mesquinhos e rasos sobre Deus. Ele é santo, santo e santo. O temor me ajuda a isso. O temor me ajuda também a cultivar esse respeito pelo outro, por vocês, pela minha esposa, pelos meus filhos, por outras pessoas. Porque existe um mistério. É por isso que no texto que se segue, Paulo falando sobre a relação conjugal, ele termina dizendo: grande é esse mistério. Esse mistério envolve a minha relação com Deus. Deus é o grande mistério. É aquele que eu não compreendo completamente. Eu o conheço, ele se revela a mim. Mas não sou eu que o descubro. Não se trata de uma escavação de algum arqueólogo tentando decifrar a natureza divina. Eu só o conheço porque ele decidiu revelar-se a nós. Da mesma forma, os nossos relacionamentos requerem temor no Senhor. Nós não lidamos apenas com um chefe intransigente, frio e impessoal. Nós não lidamos apenas com pessoas, sejam elas simpáticas ou chatas e intratáveis. Cada um de nós tem uma singularidade, cada um de nós tem uma identidade própria diante do Criador. Nós temos que reverenciar essa singularidade. Sem temor, tudo é reduzido a um objeto manipulável, controlável, uma ideia, uma opinião. É por isso que nós vamos vivendo essas relações embriagadas que vão se dissolvendo. Um feto não é apenas uma massa no útero de uma mãe. É uma pessoa que precisa ser reverenciada. O seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, não é apenas alguém que você precisa, no momento de crise, aturar. É uma pessoa que traz consigo mistérios que precisam ser lentamente compreendidos. Essa é a grande beleza. É por isso que no Salmo 25, o salmista diz que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. A intimidade do Senhor, diz o salmista, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Numa outra versão diz, a sua aliança. Deus só permite
conhecer a sua aliança, ou revela a sua aliança àqueles que o temem. A intimidade com Deus não é porque você o chama de papaizinho ou de qualquer outra expressão diminutiva que torna você uma pessoa íntima de Deus. Não. Quando você se sujeita a Ele, Ele então revela a você os seus segredos, a sua aliança. Da mesma forma, eu nunca, jamais revelaria os meus segredos àquelas pessoas que tentam me rotular, banalizam a minha pessoa, não me ouvem, não me consideram, não me reconhecem. Essas pessoas nunca irão entrar na minha intimidade. Agora, aquelas pessoas que me respeitam, me ouvem, se sujeitam, essas pessoas que não se veem como donas, possuidoras daquilo que eu sou, a essas pessoas eu revelo os meus segredos. Isso serve para você que é casado. Muitas vezes nós permanecemos casados por 10, 20, 30, 40, 50 anos sem nos conhecermos, porque não nos sujeitamos um ao outro. A intimidade se dá para aqueles que temem, somente para eles. O temor, então, é o princípio que nos ajuda a entender esse chamado à sujeição. É o complemento indispensável. Por isso que Paulo, quando ele vai seguir o texto nos versos 22 em diante, falando sobre a relação do marido, a sua esposa, dos pais com seus filhos, dos senhores com seus escravos ou servos daquele tempo, ele coloca essa expressão no Senhor ou em Cristo como o elemento indispensável. É a maneira como nós superamos nossas diferenças culturais e pessoais. É a forma como nós seguimos num relacionamento maduro. O que Paulo propõe aqui não são ajustes psicológicos, sociais, não. Ele propõe uma nova forma de nós nos relacionarmos em Cristo, no Senhor, no temor do Senhor. Todo relacionamento na família, no trabalho, na igreja é redefinido em relação a Cristo. Não é a cultura que determina a forma dos nossos relacionamentos. A medida dos nossos relacionamentos é a medida de Cristo. A sujeição ou a submissão, palavras abomináveis nos dias de hoje, são as expressões mais apropriadas e mais adequadas para descrever a natureza de amor proposto nas Escrituras. Porque isso significa considerar o outro superior, considerar o outro mais importante, abrir mão daquilo que eu sou, ou daquilo que são as minhas próprias ideias. É o que o Paulo vai dizer em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, humilhou-se, tornou-se homem, entrou no nosso mundo. Ele desceu, até entrar no meu mundo, até conseguir comunicar-se comigo de uma forma real, clara, verdadeira, absoluta, para que por meio dele eu pudesse ser levantado e viver a glória da vida de Jesus Cristo. É preciso primeiro descer. Como que essa vida cheia do Espírito Santo mudou os relacionamentos no primeiro século? Mudou porque mulheres, filhos, escravos não tinham direitos. Muita gente lê esse texto e acha Paulo um machista. É uma leitura tão equivocada, porque o que ele fez aqui, se vocês pensarem como um cidadão de Éfeso do primeiro século, vocês vão perceber que o que ele propõe aqui era completamente diferente, distinto. Mulher, filhos,
escravos não tinham direitos nenhum. O que Paulo está fazendo aqui não é dizendo para marido e esposa, depois pais e filhos, depois o senhor e os seus escravos. Para mim, Paulo está dizendo isso aqui para um homem, no seu relacionamento com a mulher, no seu relacionamento com seus filhos e no seu relacionamento com os escravos. Ele vai dizer para os escravos, para os filhos, para a mulher, para serem submissos. É claro, não poderia ser diferente, porque essa esposa seria jogada na rua e tornaria-se uma prostituta para sobreviver. Da mesma forma, os filhos, os escravos, morreriam. Mas o grande diferencial é quando Paulo volta-se para esse homem, que era o patrono, o senhor de tudo. Ele tinha o domínio de vida e de morte sobre suas mulheres, seus filhos e seus escravos. E Paulo diz para esse homem: ame a sua esposa, sacrifique-se por ela, entregue-se a ela, doe-se a ela, ame-a entregando a sua vida a ela. Da mesma maneira com os filhos, esse homem entregava os filhos na infância para a mãe cuidar, na adolescência para os gladiadores treinarem, para os tutores e filósofos ensinarem, na vida adulta ele ia então seguir a sua carreira como militar ou o que quer que fosse. Paulo diz para esse homem: cuide do seu filho, eduque-o, participe da formação dele. Da mesma forma diz para esse homem com seus escravos: eles são criação de Deus como você, trate-os como Deus te trata. Isso foi revolucionário, mudou completamente o padrão dos relacionamentos naquele tempo. Como que os filhos honram seus pais, sujeitando-se a eles? Como que os maridos amam as suas esposas, sujeitando-se a elas? Como que as esposas amam seus maridos, sujeitando-se a eles? Como que o chefe, a chefe, o patrão, o dono, o empresário, a empresária ama os seus funcionários, sujeitando-se a eles? Como que esses empregados amam os seus patrões, sujeitando-se a eles? A sujeição é a linguagem, a atitude básica na formação de uma comunidade. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então vejam, 3 princípios, 3 posturas que definem, que refletem, que espelham a presença do Espírito Santo na vida de homens e mulheres e na vida de uma igreja. Falem entre vocês, usem uma linguagem que transmita graça. Falem a verdade em amor, não a sua verdade, não o que você pensa, não o seu desabafo, mas fale a verdade que vai edificar o corpo de Cristo, a verdade que Deus deseja comunicar ao corpo de Cristo, porque a saúde do corpo define a minha saúde. Sejam gratos, sempre e por tudo. Cultivem um espírito de gratidão. E por fim, sujeitem-se uns aos outros. É possível isso? Não, não é. Isso é uma obra do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é nos submeter à ação do Espírito e permitir que Ele faça em nós e entre nós o que nós não somos capazes de fazer. É nos submeter à palavra de Deus.
e permitir que o Espírito nos dê a graça de viver a verdade de Deus que nós não somos capazes de vivê-la por nós mesmos. É por isso que, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que nós semeamos para o Espírito. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Todos os dias nós estamos semeando ou para a carne ou para o Espírito. A carne é a nossa autoconfiança, as nossas ideias próprias, os nossos movimentos altivos, arrogantes, autocentrados. O Espírito é aquilo que Deus faz. As minhas conversas, as minhas escolhas, as minhas decisões, o que eu vejo na TV, a maneira como eu converso, eu vou semear para o Espírito ou para a carne. Na carne, nós vamos colher corrupção, desintegração, dissolução. Temos colhido muito isso nas nossas igrejas e nas nossas famílias. Mas se semeamos para o Espírito, do Espírito colheremos para a vida eterna, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio. Esse fruto presente em nós e entre nós produzirá uma alegria, como diria Pedro, indizível e cheia de glória. Que Deus nos abençoe e abençoe essa igreja, para que ela tenha uma comunhão alegre, fundamentada, centrada na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.